Pastor, olha só, a Fabiana Bento, ela tem uma pergunta interessante. Ela quer saber o seguinte: ah, as sete últimas pragas seria uma forma de castigo para os ímpios, ou ainda existe um meio de Deus, talvez, ah, pressionar o povo a aceitá-lo? É uma espécie de pressão. As pessoas poderão ser salvas durante as sete últimas pragas, ou não? Ou é apenas um castigo, um juízo de Deus? Qual que é o nome dela, pastor? O nome dela? O nome dela é Fabiana Bento. Ok. Veja só, Fabiana, a sua pergunta é muito importante. Deixa eu te falar uma coisa. As pragas, quando começarem a cair, significa que a porta da graça estará fechada. Então, quando as pragas começarem a cair, estará se cumprindo o Apocalipse 22, verso 11, que fala exatamente assim: o justo continua justo e o ímpio continua ímpio. Ou seja, quem se converteu, se converteu. Quem não se converteu, não se converterá mais. E durante as pragas, não haverá mais conversão. Veja o que diz aqui Apocalipse 16, versículo 8 e versículo 9. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol e lhe foi dado queimar a humanidade com fogo. As pessoas se queimaram com intenso calor e blasfemaram contra o nome de Deus, que tem autoridade sobre esses flagelos. Escuta essa agora. Porém, não se arrependeram para darem glória a Deus. Ou seja, não se arrependeram. Você vai perceber isso na leitura de Apocalipse 16, mais de uma vez, falando assim, e não se arrependeram, e não se arrependeram, e não se arrependeram. Sabe por quê? Porque não haverá arrependimento durante as pragas. As pragas, na verdade, pastor Boger, é parte da manifestação da justiça de Deus, ou da cólera de Deus, como diz Apocalipse 15, verso 1. Excelente, pastor. Eu acho que o senhor respondeu uma pergunta da Daiane, que queria então saber se, quando caiu a primeira praga, quando começaram as pragas, é um sinal claro que a porta da graça, a oportunidade de salvação está fechada. É isso mesmo, não é? É isso mesmo, pastor. É isso mesmo. Olha, é importante você prestar bastante atenção. Durante toda a nossa vida, Deus tem sido misericordioso, Deus tem demonstrado o seu amor, a sua graça, o seu perdão, tem dado oportunidades, mas vai chegar uma hora que a porta vai fechar e não haverá mais oportunidades. Aí as pragas virão como parte da manifestação da justiça de Deus. Pastor Luiz, essa classe bíblica aqui é uma clareza sobre esse ponto, não é? Todo domingo ele termina dizendo uma coisa: aceita, aceita, se entrega a Jesus. É um chamamento, é o momento, porque agora a porta da graça está aberta e é uma oportunidade para todos nós. É isso Verdade, mesmo. pastor Boger. Pastor Boger, eu pergunto a você, antes de você fazer outra pergunta, eu vou lhe fazer uma. É o seguinte, você, pastor Boger, que é o nosso coordenador da classe bíblica, você tem percebido que as pessoas estão pedindo estudo bíblico, as pessoas estão pedindo para serem batizadas? O senhor tem visto isso com a equipe que... Nós temos uma equipe, pastor, de representantes da escola bíblica em todo o Brasil, não é? Que é uma extensão da Novo Tempo, faz parte da nossa equipe. Só uma palavrinha, pastor, eu queria que você falasse, e aí nós temos talvez esse pessoal assistindo a gente agora, os coordenadores, aqueles que vão atender as pessoas nos estados do Brasil. Pastor, tem muita gente pedindo estudo bíblico e batismo? Pastor Luiz, é impressionante a quantidade. Para os amigos terem uma ideia, antes dessa pandemia e quarentena, uma média de 200 alunos por dia pediam curso bíblico, pastor Luiz. 200 por dia. Era a média. Às vezes um mês um pouquinho mais, o outro menos, mas a média diária era 200 alunos. Na primeira semana que começou a pandemia, que fechou o comércio, foi fechando igrejas, dobrou para 400 alunos por dia. Na outra semana dobrou para 800 e depois para 1.000, 1.200, 1.400. Pastor Luiz, a média da quarentena toda desses meses nunca baixou de 1.000 novos alunos por dia, mais de 1.000 por dia. E Uau! centenas e milhares deles estão pedindo para conhecer mais a Bíblia e muitos deles também pedindo para marcar um batismo, para atender. Tem muitos pastores que quase não conseguem atender a todos. Então nós temos uma equipe que está aqui trabalhando intensamente, dia e noite. Toda essa equipe dos líderes evangelistas, os que atendem pessoalmente, nossos coordenadores da escola bíblica. Pastor Luiz, nós temos aumentado esse grupo cada vez mais, mas eles têm atendido diariamente pessoas.
E esse final de semana, ontem mesmo à noite, nesse horário, eu estava dentro de um tanque batismal, o senhor fazendo chamado, apelo, ali no drive-in solidário, foi uma bênção, batizando pessoas. Que pessoas eram essas? Foi a Maria, foi o Natan, foi o Cleiton, o seu esposo. Os três foram, no começo da pandemia, eles entraram no Novo Tempo, assistiram aí os estudos bíblicos e reassistiram e assistiram de novo. Estavam aí com a Bíblia de cor e pediram a decisão. E ontem eu tive a alegria, juntamente com o senhor, de batizá-los. Então é todo momento. Ontem, de forma por internet, junto com o pastor Bruno e com o senhor lá na Argentina, de forma virtual, nós passamos em várias regiões, muitas pessoas se entregando. Então a gente percebe que há um movimento, há um despertamento das pessoas buscarem a Deus. E agora é o tempo. Quando cair as pragas, não vai ser mais tempo. Como o senhor leu muito bem o texto, o justo continua justo e o ímpio continua ímpio. Hoje é o tempo, hoje é o tempo. E aqui, pastor Bogo, eu queria dar um recado para esses coordenadores da escola bíblica que nós temos no Brasil inteiro. Vocês que estão nos assistindo agora. Primeiro, muito obrigado por vocês atenderem os nossos internautas. Segundo, vamos redobrar a nossa atenção e o nosso atendimento a essas pessoas. Porque hoje à noite, muitas pessoas já estão pedindo batismo. E nós, pastor Boger, vamos redobrar a nossa atenção a essas pessoas. Como é o caso, pastor, da Fabiana e do Francisco, lá de Rio Grande do Norte. Eu lembro que eu falei com o senhor a semana passada, eu estou já em contato com ela e o marido, e estão vibrando, pastor, com o estudo bíblico e se preparando para o batismo. Fabiana e Francisco, do Rio Grande do Norte. Fantástico. Nós temos um sonho, pastores, uma meta, na verdade. Aqueles que entram em contato hoje receber um atendimento em até 24 horas. Até amanhã à noite, esses coordenadores precisariam entrar em contato por WhatsApp, por telefone, marcar uma visita e já começar o atendimento. Esse é o nosso sonho. Nem sempre a gente consegue, mas a gente gostaria de fazer isso todos os dias dessa maneira. Antes que as pragas comecem a cair, pastor Boger. Exatamente, exatamente. Esse é o tempo, por isso que a gente trabalha intensamente para essa situação e ajuda de salvação a essas pessoas. Agora, pastor Luiz, outra pergunta que tem aqui, olha só, a Elita Gonçalves, olha aí, ó, Elita Gonçalves. Ela pergunta o seguinte, tem uma dúvida, as pragas virão antes de irmos para o céu, correto? Antes de sermos levados com Cristo. Ela fala aqui do arrebatamento dos justos. Agora, existe algum outro arrebatamento antes? Parece que há um debate aí no chat nosso aí do YouTube sobre esse assunto aí do arrebatamento, pastor Luiz. O arrebatamento, as pragas e, na verdade, quando Jesus vai buscar a gente, como é que vai ser isso? Vamos ajudar nossos amigos aí, a Elita Gonçalves e outros mais que estão com essa dúvida aí no chat sobre o arrebatamento e as 7 pragas. Amém. Muito obrigado, minha irmã Gonçalves aí, e aos demais que estão conosco, e o debate aí nas redes sociais sobre o arrebatamento, tranquilo. Para tudo que está fazendo agora, para tudo, fica ligado aqui, aumenta o volume aí do seu computador, do seu celular, para um pouquinho, para de escrever agora um pouquinho, olha para mim e para o pastor Boger, que nós queremos falar com você uma coisa. A Bíblia apresenta os últimos acontecimentos, os eventos finais, tá? Então, por exemplo, nós estamos agora no ano de 2020. Estamos no tempo da graça, da misericórdia de Deus. A qualquer momento, a porta da graça pode fechar. Agora, até o fechamento da porta da graça, tem que acontecer a pregação do Evangelho, o derramamento do Espírito Santo, tem que haver o decreto dominical, tem que haver uma perseguição aos cristãos. Estou fazendo um resumo, porque tem muitas outras coisas nesse ínterim, nesse meio tempo desses acontecimentos. Mas o fato é que fecha a porta da graça, caem as 7 últimas pragas, depois das pragas, Jesus volta, e quando Jesus voltar, é que vai ter o arrebatamento. O arrebatamento vai ser na volta de Cristo. E o arrebatamento não será secreto. De acordo com 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, a volta de Cristo não será secreta, será visível, audível, ou seja, vai ser alguma coisa que todo olho verá, como diz aqui Apocalipse 1, verso 7. Aí, Jesus então ressuscita os justos e leva os justos para os céus, transforma os justos vivos e leva para os céus. Esse é o arrebatamento. É Jesus pegando os justos vivos, transformando-os
ressuscitando os justos que estavam mortos, também transformando-os e levando todos os justos para os céus. Esse é o arrebatamento que vai acontecer na volta de Cristo. Os ímpios que não aceitaram Jesus, que estiverem vivos na volta de Cristo, morrerão. E os ímpios que já estiverem mortos, permanecerão mortos por mais 1000 anos. E somente depois de 1000 anos é que os ímpios vão ressuscitar para receberem a condenação eterna, que é a morte eterna com fogo e enxofre, como diz Apocalipse 20, a partir do versículo 15. Entendeu? Então, pastor Boger, haverá o arrebatamento, sim, mas ele não é secreto e ele se dará por ocasião da volta de Jesus. Pastor Luiz, o Gabriel e outros tantos aqui estão perguntando o seguinte: essas pragas vão ser locais, gerais, elas vão cair ao mesmo tempo em todos os lugares, cada uma na sua sequência. Como é que será essa situação aí? Nos pode ajudar aí com essa resposta? Claro. Vários estão perguntando sobre isso, pastor, aí. Pastor Boger, e qual é o nome dele, pastor? Gabriel. Gabriel, obrigado pela pergunta. É o seguinte... Também o Menezes, é a mesma pergunta do Menezes e outros tantos aí. Ok, veja só, amigos, algumas pragas serão locais, outras pragas serão mundiais. Nós não temos, assim, biblicamente falando, condição de dizer assim, essa praga vai ser mundial, essa vai ser local. Dá para citar uma ou outra, mas não dá para fazer isso com todas. Por exemplo, se você for para a quinta praga, por exemplo, olha só, pastor, Apocalipse 16, verso 10. O quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta. Entendeu? Então aqui está claro que essa praga ela vai ser local, sobre o trono da besta. Ok? Então essa aqui não se discute. Veja, por exemplo, a quarta praga será sobre o sol. Então se é sobre o sol, agora, a gente não pode também dizer assim, vai ser sobre o sol em toda a sua esfera. Ou vai ser só numa parte do sol que vai só atingir uma parte, não vai atingir a outra parte da Terra. Isso não dá para dizer. Assim, falando de uma maneira muito simples, o Sol é um só. Então, de uma maneira muito simples, seria uma praga geral. De uma maneira muito simples. Mas o assunto é muito mais complexo. E nós não temos condição de dizer claramente, com segurança, se essa praga vai ser mundial ou se ela vai ser local. Algumas dá, como, por exemplo, a quinta praga, que vai ser sobre o trono da besta. Se você for para a sexta praga, quando fala do secamento do rio Eufrates, que aí não tenho tempo agora de voltar a tudo que eu já falei na primeira meia hora, mas aí também é uma praga mundial. Por quê? Porque é o secamento do rio Eufrates, significa sequidão espiritual. Então ela é mundial também. E a sétima praga, que é uma chuva de granizo, uma chuva de pedras, também é mundial. Essas aí dá para a gente cravar, pastor. Outras a gente precisaria de um pouco mais de estudo e não é muito seguro a gente afirmar, porque podemos cometer algum equívoco. Então, meu irmão e minha irmã, o mais importante não é saber se a praga é mundial ou é local. O mais importante é ser fiel, porque sendo fiel, a praga pode ser local, regional ou mundial, você não será atingido. Amém? Amém, pastor Luiz. Amém, amém. A pergunta da Adriana Magalhães é a seguinte: no período das pragas, ainda estará havendo perseguição ao povo de Deus? Pastor Luiz. Excelente pergunta. Qual o nome da pessoa que fez a pergunta, pastor? Adriana Magalhães. Adriana, obrigado pela pergunta. É o seguinte, perseguição ela acontece em momentos distintos, momentos diferentes. Por exemplo, de uma maneira suave e indireta, hoje o povo de Deus sofre algum tipo de perseguição, mas haverá uma perseguição mais intensa com o decreto dominical, que vai ser antes do fechamento da porta-graça e antes das pragas. Durante as pragas, haverá momentos de angústia por parte dos cristãos, dos fiéis, porque nesse momento das pragas, as pessoas, por exemplo, que são fiéis, elas também vão ter momentos difíceis, porque ela vai ver que alguém recebeu a praga perto dela e ela pode pensar assim, será que o pecado que eu cometi há 10 anos atrás, será que realmente eu fui perdoado? Será que Deus realmente me perdoou? Será que a outra praga não vai me atingir? Então essa angústia pode acontecer, mas a Bíblia fala assim, que Deus protegerá os seus filhos. Agora, pastor, na sexta praga haverá um decreto de morte. Por quê? Porque na sexta praga os ímpios vão perceber que haverá um povo
que não recebe as pragas. A humanidade vai perceber que as pragas caem e atingem muita gente, mas tem um povo que não recebe as pragas. E que povo é esse? É o povo que guarda os 10 mandamentos. É o povo que guarda o sábado. Esse povo não recebe as pragas. Então, quando as pessoas se derem conta de que um povo fiel não recebe as pragas, eles vão entender que esse povo é o culpado, é o responsável pelas pragas. E que se eliminar esse povo, acaba a praga. Então eles vão marcar o dia e a hora para eliminar os fiéis guardadores dos mandamentos de Deus, na sexta praga. E quando eles marcarem a hora de fazer essa eliminação, esse é um tipo de perseguição, só que quando eles marcarem a hora de fazer isso, então Deus vai intervir com a sétima praga e em seguida haverá a intervenção final com a volta de Jesus. Por isso, não tenha medo, apenas seja fiel, siga a Bíblia, seja fiel a Deus, guarde os seus mandamentos. Se não batizou ainda, batiza. Se está com dificuldade, nós te ajudamos. Não enrola, tá bom? Não fique enrolando, não deixa para depois, não engane a você mesma, não engane a você mesmo, não pense que essas coisas nunca vão acontecer. Você lembra, né, Pastor Boger, que a gente não imaginava que um vírus iria parar o planeta. Ora, se um vírus, Pastor Boger, parou um planeta, Deus não pode parar o planeta em segundos e acabar com tudo em segundos? Pode ou não pode, Pastor Boger? Mas não tenha dúvida, Pastor Luiz, ele tem o poder, como ele criou tudo, e ele ama o ser humano, e ele faz tudo pelo ser humano, ele deu a vida pelo ser humano. Essa é a garantia que nosso Deus faz tudo por você, por mim, pelo Pastor Luiz, por nossa família. Ele fez tudo, tudo mesmo. Ele foi além do que o ser humano é capaz de ir, dando o seu próprio filho para salvar.